Bom, agora todos eles podem ir, de 0 a 14 anos. Irmãos, hoje nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor, e eu queria compartilhar um texto bíblico para os irmãos, que se encontra no livro de 1 Timóteo. Abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo. Se você está com dificuldade de achar Timóteo aí, abra no Apocalipse e vai voltando. Vai voltando, vai voltando, vai voltando, até você achar Timóteo aí, tá bom? Então, 1 Timóteo, a primeira carta que o apóstolo Paulo enviou a Timóteo, o capítulo 1. Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Tem algumas recomendações que Paulo deu aqui para este jovem líder, jovem pastor. E eu tenho uma ligeira impressão e desconfiança que Paulo estava muito indignado com algumas coisas. Nenhuma carta Paulo fala o que ele falou aqui. Tanto é que ele está mandando essa carta para Timóteo, carinhosamente, ele está dando uma recomendação a Timóteo, para não ser e não praticar coisas parecidas com dois camaradas chamados aqui Himeneu e Alexandre. Está no versículo 20 do capítulo 1. E ele assim está tão amoroso que ele disse assim: cuidado para vocês não acontecer isso com vocês, para vocês não naufragar na fé, porque Himeneu e Alexandre são dois exemplos disso. Ainda mais eu entreguei eles, não foi para Deus não, eu entreguei para Satanás. Já entreguei logo para as trevas. Então, o apóstolo Paulo não estava aqui com aquele coração dele do apóstolo Paulo. Então, ele estava um pouco revoltado. E no capítulo 1, versículo de número 12, todos acharam 1 Timóteo, amém? 1 Timóteo fica antes de 2 Timóteo, se você está ainda procurando aí, nessa confusão aí da sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Jesus Cristo mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Como eu havia falado antes de explanar e ler o texto, o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta exatamente para fazer uma única recomendação a Timóteo. Depois que ele dá essa recomendação, tudo que ele vai falar nesta primeira carta vai girar em torno dessa recomendação. A expressão que eu queria utilizar aqui com os irmãos, para pensarmos a respeito daquilo que nós vamos extrair do texto, não está nesses textos que eu li, nesses versículos que eu li. Mas um versículo deste capítulo me chamou muita atenção, quando ele chega no versículo de número 19, e pede para Timóteo assim: apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência, e como resultado, a fé que tinham naufragou. Como resultado, a fé que tinham
naufragou. Então essa expressão me chamou muita atenção, porque Paulo está falando exatamente desses cuidados que Timóteo deveria ter sobre esse naufrágio na fé. Talvez se eu pudesse dizer o tema dessa reflexão, eu diria: cuidado para não naufragar na fé. Essa foi a recomendação que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, e esta é a recomendação que temos para os dias de hoje, para a nossa vida. Tenha cuidado para você não naufragar na sua fé. E por que ele usa essa expressão? Porque a vida cristã pode sim ser comparada como uma longa rota de navegação. Há momentos na nossa vida que nos lançamos ao mar, e esse mar está calmo. Experimentamos a bonança, não vemos nenhum vento, não sentimos absolutamente nenhum barco balançando. Há momentos na nossa vida que vamos caminhando numa rota que parece que não tem curvas, que parece que a gente não precisa desviar de pedras, de rochas, ou seja lá do que for. Parece que tem momentos na nossa vida que nós estamos caminhando em linha reta, naquela paz. E é aquela sempre expressão que a gente usa, né? Cuidado quando tudo estiver muito em paz. Lembra do Titanic? Tudo estava em paz, tudo estava calmo. De repente aparece ali uma pontinha do iceberg e coloca o navio para baixo. Mas tem momentos na nossa vida que o mar fica muito agitado. E esses momentos são perigosos, exatamente porque quando o mar ele está calmo e o nosso barco está navegando numa direção que parece que o vento nenhum consegue derrubar, ali nós parecemos que estamos experimentando a graça de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Tudo está dando certo, as portas estão se abrindo, a gente ora e Deus responde, aí o milagre acontece, as coisas começam a acontecer. Não tem momentos assim na vida da gente, que as coisas boas, quando começam a acontecer, ela vai acontecer, a gente fica até assustado. As coisas são tão boas que a gente fica assim assustado. Mas tem momentos que parece que a onda vem e a gente nem sabe de onde. De repente os ventos sopram mais fortes, de repente o mar se agita, e aí a gente vai tentando sobreviver nessa jornada cristã chamada vida, de alguma forma, de alguma maneira. E a nossa luta é a tentativa pela sobrevivência. É por isso que Paulo manda uma carta para Timóteo e diz assim: você precisa ficar alerta para você não naufragar na fé, porque o mar, ele nem sempre vai estar calmo. O mar, nem sempre nós vamos poder navegar com tranquilidade. Vão existir momentos que o vento vai soprar e vai soprar forte. Vão existir momentos que as ondas vão se agitar, e essas ondas vão vir para tentar derrubar o barco. Mas cuidado para você não naufragar na sua fé. Era essa ilustração, essa metáfora que Paulo estava tentando mostrar para Timóteo como é que ele deveria viver a sua fé cristã. E essa mesma recomendação serve para a gente, irmãos. Nós precisamos, de alguma forma, de alguma maneira, ficarmos alertas para não naufragar na fé. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não percebemos algumas infiltrações que existem no nosso barco. Às vezes nós estamos caminhando rumo àquilo que nós achamos ser o ideal, mas as infiltrações acontecem. Não era comum alguma coisa agitar e derrubar o barco na época de Paulo, mas o naufrágio acontecia por anos de infiltração sem reparos nesse barco. Por anos de infiltração que muitas vezes nós fazemos vista grossa, e nós muitas vezes dizemos assim: é só um furinho, não vai acontecer nada demais, e de repente o nosso barco afunda, porque anos e anos não fizemos a manutenção necessária na nossa vida, no nosso barco. E é assim que acontece com a nossa fé. Não perdemos a fé de uma hora para outra. Não é um belo dia que nós acordamos e dizemos assim: hoje eu não vou crer mais, hoje eu não vou ter mais fé, hoje eu não quero viver mais a vida. Não é assim que acontece. São anos sem fazermos a manutenção necessária na nossa fé,
E chega um momento que não dá, chega um momento que a gente não aguenta, chega um momento que a fé da gente, ela vai minando, vai escapando. Não é de uma hora para outra. Ninguém decide deixar de crer de uma hora para outra, por causa de um acontecimento, mas são anos sem manutenção. E era esta a recomendação que o apóstolo Paulo estava dando para Timóteo: cuidado, você precisa tapar essas brechas de infiltração para que você não naufrague. E aí eu queria, a partir desse texto, pensar a respeito. Tá, pastor, a recomendação de Paulo foi para que Timóteo tivesse cuidado para que sua fé não naufragasse, nós lemos aqui. Mas como nós podemos evitar esse naufrágio? A Bíblia, a palavra de Deus, ela serve para a gente como um alerta e principalmente como prevenção. A Bíblia é preventiva. Nós a lemos para evitar muitas coisas na nossa vida, além de aprender, além de decorar versículos. Nós lemos para evitar muitas coisas na nossa vida. Então, como prevenção, como podemos evitar um naufrágio na nossa fé, que muitas vezes vem vacilando? E Paulo dá algumas recomendações. A primeira delas, que eu queria falar para os irmãos nesse texto, está na primeira declaração que Paulo vai dar. Ele diz assim no versículo 12: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Eu achei interessante porque na versão grega do texto, como foi escrito, a palavra que aparece lá também é agradecimento. Também é a expressão eu agradeço. Por que ele começa dizendo isso para Timóteo? Para dizer: Timóteo, olha só, sabe como é que você evita o naufrágio? Quando você, eu, cada um de nós, formos movidos por esse sentimento chamado de gratidão. A primeira coisa que Paulo vai falar aqui é: agradeço àquele que me deu forças. Para quem ele está dizendo isso? Para Deus, para Cristo Jesus. Ele olha para a vida dele, para tudo que ele enfrentou até enviar essa carta a Timóteo, e a primeira coisa que ele diz é: eu agradeço àquele que me deu forças. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, você quer permanecer firme na sua fé? Você quer manter a sua fé intacta, sem nenhum naufrágio? Você quer evitar o naufrágio na sua vida cristã? Seja uma pessoa movida pela gratidão. É isso que vai nos impulsionar, nos manter intactos na nossa vida, inabaláveis. Porque uma pessoa movida pela gratidão, ela é capaz de superar qualquer obstáculo que estiver ao seu redor. Alguém movido pela gratidão é alguém que sabe exatamente de onde veio e o que Deus fez na sua vida até o presente momento. Sabe o que faz muitas pessoas naufragarem na fé? Exatamente pessoas que não conseguem reconhecer aquilo que Deus fez em sua vida e tem um coração amargurado pelas reclamações. Você já conviveu com alguém que reclama o tempo todo? Imagine você conviver com pessoas que reclamam o tempo todo. Nada está bom. Você já viveu com gente assim, né? Você já conviveu no seu... Você já viu gente assim? Qualquer coisa que você fala sempre é uma palavra negativa. Qualquer coisa que você diz, a pessoa só reclama. Uns dizem assim: vamos comer frango a semana toda, hein? Glória a Deus. Maravilha, vamos comer frango, pelo menos tem. Outros dizem: frango de novo. A semana inteira. Eu só troco pelo ovo. Sabe? Mas tem, não tem? Glória a Deus. Pessoas que reclamam, elas não conseguem visualizar aquilo que Deus está fazendo. Elas só conseguem visualizar aquilo que Deus ainda não fez. E aí ela se enche de amargura e abre uma porta para que a água do mar entre e afunde o seu barco. Exatamente porque não é movido pela gratidão. Uma pessoa ingrata é aquela pessoa que só reclama pelo que não aconteceu e não consegue centrar naquilo que Deus já proporcionou.
E aí ela reclama. E não é cansativo isso? Às vezes tem pessoas que a gente nem conversa mais. Tem pessoas que a gente nem se aproxima. Por quê? Quando se aproxima da gente, faz o quê? Só reclama. E pesa. Você fica agoniado com isso. Aí você não quer mais abrir seu coração para essa pessoa. Você não quer mais conversar com essa pessoa. Porque essa pessoa só pensa para o lado negativo, é pessimista. Paulo, quando escreveu a carta a Timóteo, ele estava com a faca no pescoço, pronto para ser degolado. Tanto é que eu já falei para vocês que toda vez que Paulo escrevia uma carta, ele sempre achava que era a última. Então ele colocava o seu coração nessa carta. E aí Paulo preso, com a espada no pescoço para ser degolado, exatamente por causa da sua fé. Aí ele manda uma carta para Timóteo, diz assim: Timóteo, eu agradeço àquele que me deu forças. O meu coração é movido de gratidão. E quando o meu coração é movido por gratidão, e movido pela gratidão, eu consigo ver que a minha fé, ela está crescendo, ela está evoluindo, ela está aumentando. Porque se eu reclamar, Timóteo, porque a faca está no meu pescoço, eu vou deixar de deslumbrar de tudo que Deus fez na minha vida, de tudo que Deus me proporcionou, de tudo que eu tenho, de tudo que eu alcancei, de tudo que eu consegui na minha vida. Precisamos ser pessoas movidas pela gratidão. Sem gratidão, a gente vai naufragar na fé, ou pelo menos vai deixar uma porta escancarada para que a nossa fé ela mine, para que a nossa fé ela vá esvaziando da nossa vida. Perceba aquelas pessoas que elas desistem da sua fé, e vejam se essas pessoas não só reclamam, nunca tem uma palavra de gratidão. E aí Paulo diz assim: Timóteo, sabe quando é que você mantém um cuidado? É quando você for movido por essa gratidão. Seja grato a Deus. Eu queria que você pensasse agora em tudo que você tem, até pelo marido, pastor, até pelo seu marido que você tem, até pela minha esposa, até pela sua esposa. Olhe para tudo que você tem hoje, você conquistou, e agradeça a Deus. Não reclame pelo que você não tem. O amanhã está nas mãos de Deus. Um coração movido por gratidão faz com que recebamos coisas que a gente nunca imaginou que iríamos conseguir. É gratidão, é olhar para o que eu tenho com esse coração grato a Deus, e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu forças para aguentar esse homem, porque o Senhor me deu forças para aguentar essa mulher que só reclama. Senhor, tem misericórdia. Que o Senhor me deu força para aguentar esse menino, essa criança. Senhor, foi o Senhor mesmo que mandou? Foi, mas obrigado por o Senhor estar me ajudando a ficar com ela ainda. Gratidão, meu irmão. Sem a gratidão, a nossa fé naufraga. Então essa é a primeira recomendação que o apóstolo Paulo dá para Timóteo. Como é que eu evito o naufrágio na minha fé? Quando eu sou movido pela gratidão. Mas tem uma outra coisa que Paulo sinalizou aqui para esta comunidade, para Timóteo, na verdade. Versículos 13 em diante, diz assim: embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, olha o que Paulo está querendo dizer: contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Você viu o currículo do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tem um currículo que nenhuma igreja, se ele mandasse um currículo para lá, nenhuma igreja o queria como líder. Tanto é que Paulo vai mandando cartas para as igrejas se defendendo. As igrejas, principalmente a igreja aos Gálatas, não entendia que Paulo foi chamado pelo aquilo que Paulo era, pelo aquilo que Paulo fez com a igreja em si. E Paulo era questionado o tempo inteiro pelo seu chamado e se ele era realmente apóstolo ou não. Mas ele faz questão de dizer aqui quem ele era. Por quê? Para dar mais uma dica para Timóteo. Ele está dizendo assim: Timóteo, sabe quando é que você tem cuidado para não naufragar? Quando você evita, e quando você olha para a sua vida, e você não se esquece daquilo que você era. Ou seja,
Sabe como é que a gente não naufraga na fé? Quando eu não me esqueço de quem eu era e do que Deus fez na minha vida. Olha o que Paulo está dizendo. Eu era o quê? Blasfemo, perseguidor e violento. Mas por que Paulo levantou isso para Timóteo? Para dizer assim, olha, toda vez que eu olho para quem eu era, e eu olho para o que Deus fez na minha vida, toda vez que eu olho para isso, eu mantenho os meus pés no chão. Eu olho para tudo que Deus fez através de mim, e eu não ensoberbeço. Eu não olho para a minha vida e acho que eu sou além daquilo que eu deveria ser. Porque quando eu olho para aquilo que eu era, eu consigo ver que foi Deus quem me transformou. Porque olha o que eu era. Se você ler o currículo do apóstolo Paulo, você vai se surpreender. Se você ler o currículo de muitas pessoas que você admira, você vai se surpreender. Nem sempre as pessoas que você admira teve um passado honroso. Nem sempre as pessoas que você admira foram bonzinhos do jeito que são hoje. Pessoas que nós admiramos e que hoje são grandes servos do Senhor, tiveram passados obscuros, complicados, difíceis de engolir. Tem pessoas que você admira, se você tiver a oportunidade de perguntar para elas como era a vida delas no passado, você vai se chocar. Você vai dizer, não, mentira. Você fazia isso? Fazia. Você já falou isso? Eu falei. Você já agiu? Já agi. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos humanos. Mas sabe por que é que nós temos que reconhecer quem nós éramos? Para a gente manter os nossos pés no chão. Porque se eu olhar para tudo que Deus fez na minha vida e achar que fui eu quem fiz, eu vou me ensoberbecer. Eu vou criar um orgulho dentro do meu coração. E eu vou olhar para as pessoas e vou considerá-las indignas de falar comigo, inclusive. Eu não tenho mais paciência para falar com ninguém, porque agora eu estou em outro patamar. Agora eu estou em outra realidade, inclusive espiritual. Eu agora estou num nível de conhecimento que ninguém vai chegar aos pés. E Paulo diz assim, eu era blasfemo, eu era perseguidor, e não só perseguidor, mas eu era violento na minha perseguição. Então, Timóteo, sabe o que é que vai te ajudar a você não naufragar na sua fé? É quando você olhar para a sua vida e lembrar do seu passado. Mas não é para lembrar do seu passado com aquele sentimento de que agora eu era essa pessoa e agora o inimigo está me acusando. O papel de acusar é do inimigo. Tanto é que Paulo vivia movido por essa culpa tão grande dentro dele, que ele escreve a sua carta aos Romanos, e no capítulo 8, ele diz, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Acabou. Por que ele disse isso? Porque o inimigo é astuto para querer jogar o nosso passado na nossa cara. Agora você é bonzinho. Agora você decidiu vir para a igreja. Agora você virou diácono. Está amarrado, né? Agora você virou pastor. Agora você é líder. Agora você virou santo. Virei. Mas o que você fez? Eu fiz. Eu não tenho como voltar lá e apagar. Mas o sangue de Cristo Jesus me purifica de todo pecado. Eu era isso, mas hoje eu não sou mais. E não tem como o inimigo me acusar. E se ele me acusar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ponto final. E vamos seguir a nossa vida. Você acha que Paulo não vivia remoendo isso? Vivia, mas ele seguia. Por que ele seguia? Porque ele entendeu que tudo que ele fez até hoje foi a bondade de Deus sobre a vida dele. E tudo que ele fez até hoje foi porque ele olhava para quem ele era e atribuía a Deus tudo que ele conquistava.
Não fui eu. Se fosse por mim, Deus não ia fazer nada. Mas Ele fez através de mim, fruto só dessa bondade dEle sobre a minha vida. Então, quando eu olho para a minha vida e vejo aquilo que eu era, eu paro de acusar as pessoas. Entende, irmãos? Quando eu olho para a minha vida e eu vejo aquilo que eu já fiz, aquilo que eu já pratiquei, eu mantenho os pés no chão para não acusar ninguém. Eu não vou olhar mais para as pessoas e achar que as pessoas não são dignas de fazerem nada. Inclusive, existe até vertentes que falam que você, se pecou durante a semana, e se alguém viu, você nem participa da ceia. Não tem aquelas pessoas que vêm para a ceia com aquele sentimento de culpa? Pô, eu pequei o mês todinho. Vou para a ceia, pego ou não pego? Faço ou não faço? Participo ou não participo? Ainda tem os teólogos de plantão que pegam o texto e dizem assim, Paulo está dizendo lá, a sua carta aos irmãos, aos coríntios, dizendo assim, se você vai participar da ceia, examine-se a si mesmo. Ok, me examinei. Mas o que eu faço com isso? Cuidado, porque se você tomar o cálice e comer o pão indignamente, você vai ser culpado pelo corpo de Jesus, ou seja, você está jogando Jesus na cruz de novo, hein? E se você comer indignamente, você vai morrer. Paulo não diz isso lá, na sua carta aos Coríntios? Ele diz assim, por causa disso, que as pessoas estão participando da ceia, sem refletir, tem muitos que já estão dormindo, hein? Já estão lá, no paletó de madeira. Por quê? Porque tomou da ceia sem refletir. Aí o crente vem, cheio de culpa. Pequei essa semana. Aí vem a ceia, ele ainda vem. O mais incrível é que ele tem coragem de vir. Aí quando vai distribuir a ceia, não sei, pego ou não pego. E se eu tomar e morrer? Foi pecado, foi culpa, foi isso, foi aquilo. O pior não é nem isso. O pior é quando o cara não pega e a igreja diz assim, por que não pegou? Esse é o que é pior. Tem alguma coisa, hein? Pastor, vamos lá conversar. Não pegou a ceia, é batizado, não pegou a ceia por quê? Culpa. E aí Paulo, movido por tudo isso, ele diz a Timóteo, sabe o que é que me sustenta? É quando eu olho para trás e vejo quem eu era, e aí, quando eu vejo quem eu fui, o que eu pratiquei, eu mantenho os pés no chão para não ser orgulhoso, para que o orgulho não tome conta da minha vida, para que eu não ache que eu sou o maior dos apóstolos. Pelo contrário, ele diz o quê? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele reconhecia quem ele era. Eu fico perguntando assim, depois que a gente lê esse texto, né? Paulo, que escreveu 85% do Novo Testamento, olhou para a sua vida e disse, eu sou o principal pecador. E eu? E você? Paulo falou isso. Não estou falando de Zé do bar. Estou falando de Paulo, que disse que ele era o principal pecador. E por que ele reconhecia isso? Para que ninguém olhasse para ele e achasse que ele era mais do que ele era. Para que ninguém olhasse para ele e dissesse, é o apóstolo Paulo. Mas que olhasse para ele e visse que ali era um servo do Senhor, apenas. Então Paulo manda a sua carta e diz assim, embora eu fosse blasfemo, violento, a misericórdia de Deus se apoderou de mim. Meu irmão, não há nada que resista à misericórdia de Deus, quando toca no nosso coração. E quando Ele toca o nosso coração, nós reconhecemos realmente quem nós éramos. Mas aí eu não vivo mais movido pela culpa, por causa dessa terceira recomendação que Paulo vai dar a Timóteo, quando ele vai dizer aqui no versículo de número 14, o Senhor fez sua graça transbordar. O Senhor fez sua graça transbordar.
E ele diz assim: sabe como é que a gente evita o naufrágio na fé? Quando entendemos que nenhum pecado do passado, por pior que seja, pode sobrepujar a graça de Deus. Ele está dizendo: Timóteo, olha quem eu fui. Se você quiser ter uma noção, irmãos, de quem foi o apóstolo Paulo, você vai pegar algumas cartas que Paulo escreveu, ele vai falar exatamente. Se você for para o livro de Atos, e você lê o capítulo 7, você lê o capítulo 8, você vai ver quem era Paulo. Paulo, quando iria perseguir a igreja, Paulo era uma daquelas pessoas que ficavam vigiando para ver se ninguém ia falar nada. Ou seja, vamos matar esses cristãos aqui? Vamos. Espera aí que eu vou ficar lá na porta de vigia para ninguém ver. E aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas ele não só fazia isso, como também ele matava. Quando Paulo se converte, ninguém queria ficar perto de Paulo, com medo do que o apóstolo Paulo poderia fazer. Mas aí ele diz e mostra esse currículo e diz assim: o Senhor fez sua graça transbordar. Sabe o que é que faz a gente permanecer firme na fé? E essa fé não naufragar na nossa caminhada cristã? É quando eu entendo que não há pecado algum, por pior que seja, que possa sobrepujar a graça de Deus, que possa ser maior do que a graça de Deus. Existe graça. E sabe o que é graça? Graça é favor imerecido, ou seja, Deus me abençoa da forma que eu estou agora, pela sua graça, não é porque eu mereço, porque eu não mereço, você não merece. Por mais piedoso que você seja hoje, por mais espiritual que você se denomine, você não merece. É a graça de Deus. Se não for a graça de Deus na nossa vida, nós não somos nada. É a graça. E é a graça que mexe conosco, de tal forma que quando eu olho para aquilo que eu fiz, aquilo que eu pratiquei, eu consigo entender o porquê é que Deus continua insistindo em mim. É graça. Ele não desiste de você porque é graça. Ele te ama do jeito que você é, graça. Ele abre portas para você, não é porque você foi bonzinho, não. Não é porque você essa semana não pecou e aí ele vai abrir a porta, já superou, é graça. Não é porque eu cometi algo que Deus achou esplêndido e disse assim: eu vou abrir agora essa porta para você porque você merece. É graça. Paulo entendia o que era a graça de Deus, ele experimentou a graça de Deus, ele viveu a graça de Deus. E não há nada nesse mundo que eu faça que possa retribuir o favor imerecido de Deus. É graça de Deus. E quando eu sou movido pela graça, eu começo a entender de que Deus não me abençoa por mérito. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É graça. A graça me põe em movimento, a graça me mantém de pé, a graça me ajuda a acordar todos os dias e viver aquele dia, porque é graça de Deus. E nós somos alvos dessa graça. Você é alvo dessa graça. E quando eu entendo que eu vivo dependente dessa graça, e não por mérito, porque o mérito faz com que muitas pessoas naufraguem na sua fé. O mérito faz que muitas pessoas batam no peito e se achem mais do que elas são. Quando elas entendem que é graça, ela começa a fechar as brechas do barco que estão minando. Porque é graça de Deus. Você não merece, é graça. E aí a gente entra naquela discussão, né? Lembra das histórias que a gente conta aqui? Que você diz assim: eu já passei por uma experiência dessa, aqui nessa comunidade de fé, de ter ido visitar uma pessoa da igreja, e você sabe que sempre que você vai visitar uma pessoa que é crente, e você vai para uma enfermaria, tem 50, aí quando a pessoa vê você perto de um e orando, aí um vai lá e faz o quê? Ora pelo meu também. Aí você termina
Deixa. É o baixo, Dudu. Ok. Aí você termina de orar por outro, aí vem o outro e chama. Aí nos deparamos com a realidade de um cara que nós saímos da sala, eu saí da sala, e tinha um cara que foi baleado, estava roubando, trocou tiro com a polícia, estava lá baleado. E aí, a mãe chega para mim e diz assim: pastor, você pode orar pelo meu filho? Aí você coça a cabeça e diz assim: eu vou pedir para Deus levar. Ok, mas não pedir isso, tá? Aí você ora. Aí antes de você fazer uma oração, você sabe que o estado da criatura é terrível. Você chega assim para a pessoa e diz: meu filho, olha só, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você quer aceitar Jesus agora? Aí o menino: quero. Então vamos orar. E eu fiz aquele momento de oração com ele, saí dali. Horas depois soube que ele havia falecido. Não resistiu, morreu. Aí eu pergunto: esse menino foi para onde? Para o céu ou para o inferno? Ele estava ali baleado porque ele estava cometendo um ato, um pecado. Mas no último minuto, Neia, da vida dele, ele diz assim: eu creio. E sabe que ele pode ter sido salvo? E aí você vai para casa e diz assim: meu irmão, o cara viveu a vida dele todinha perturbando, morreu baleado, no último minuto aparece um nordestino lá, que Deus leva na sala, fala do evangelho para ele, ele se converte, morre em seguida e vai para o céu, e eu estou indo para casa e eu posso ir para o inferno, se eu não continuar, entende? Se a gente vai colocar isso, você diz assim: isso é muito injusto, eu não sei quantos anos eu vou viver, mas os anos que eu viver vai ser uma luta para não cometer pecados na minha vida. E o cara viveu a vida dele toda cometendo tudo que não prestava, e no último minuto teve a oportunidade da redenção. O que é isso? Graça. A maravilhosa graça de Deus, que não depende de mérito, que não depende do que eu fiz, o que eu faço, depende exclusivamente da sua graça. É isso que o mundo precisa, graça de Deus. O que Paulo está dizendo é: eu fui tocado por essa graça, eu não merecia, Ele me escolheu, Ele me ungiu com essa graça, eu sou fruto dessa graça dEle, ponto final. Entende por que é que nós não podemos acusar ninguém? Entende por que é que Paulo não apontava o dedo e julgava ninguém? Porque ele foi alvo da graça de Deus. Nós somos alvos da graça de Deus, não é mérito. Sempre foi a graça de Deus na nossa vida. E eu finalizo essa reflexão lendo com você o versículo 16, que ele diz assim: mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. E eu queria concluir dizendo mais uma coisa que nós precisamos fazer para evitar o naufrágio na fé. Que evitamos o naufrágio na fé quando encontramos em Deus um novo recomeço. Em Deus, Paulo recomeçou a sua vida. A sua vida que parecia não ter sentido algum, em Deus, ele encontrou um recomeço. Ele olhou para tudo que ele fez, mas ele disse assim: eu posso reconstruir, eu posso refazer a minha estrada. E por que Paulo está dizendo isso? Você voltar comigo, Filipenses capítulo 3, volte aí, Filipenses, algumas páginas só, Filipenses capítulo 3, conseguiu voltar algumas páginazinhas?
Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 2, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 2, diz assim: cuidado com os cães, viu, Isaura? Aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com o 8º dia de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo vigor. Pensava que todas essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu encontrei em Deus um novo recomeço. Tudo aquilo que eu achava que iria preencher o vazio do meu coração, não preencheu. Tudo aquilo que eu achava que iria satisfazer, que eu estava fazendo a vontade de Deus, tudo aquilo ali foi inútil. Porque agora em Cristo, eu tenho um novo recomeço. Eu posso reescrever a minha história. E sabe o que é evitar o naufrágio? É quando em Cristo eu tenho um novo recomeço. Eu posso reescrever, eu posso hoje decidir na minha vida ser uma pessoa melhor. Eu posso hoje decidir na minha vida deixar Cristo trabalhar no meu coração e eu reescrever a minha história. Não importa o que eu fiz, o que importa agora é que eu tenho um futuro intacto, limpo, para reescrever, buscando em Deus esse novo recomeço. Deus está te dando a oportunidade de reescrever a história da sua vida. Deus está dando oportunidade para cada um de nós, para refazer aquilo que muitas vezes achávamos que iria preencher o vazio, não preencheu. E Cristo está dizendo agora para você: agora eu estou te dando a oportunidade de você reescrever. Vai entrar nessa semana e seja diferente. Vá para o seu trabalho e seja uma pessoa diferente lá. Vá para a sua casa e seja uma pessoa diferente. Vá para a sua vizinhança